Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar de alguns desafios. Olha só, com dados e informações, decisões melhores. Esse é um grande desafio dos empreendedores, principalmente dos empreendedores de médio, pequeno e micro tamanho aí, né? É muito difícil muitas vezes obter dados e informações para que a gente tome decisões melhores. Uma parte eu até entendo, outra parte, na verdade, nós devemos fazer a lição de casa. Tá certo? Esse é um puxão de orelha que eu sempre falo para a maioria dos empreendedores, porque muitas vezes a gente não tem os dados, mas a gente consegue construir dados. Obviamente que outros dados a gente não tem como acessar, porque às vezes a gente precisa investir um dinheiro e nesse momento não faz sentido. Tá bom? Mas eu vou te dar várias dicas aqui hoje no nosso Papo de Empreender, então fica com a gente até o final, que eu já te coloco aqui vários insights para você já colocar aí no seu plano de ação e começar a executar o quanto antes. Vamos lá então ao nosso contexto de hoje, olha só. A importância dos dados. Eu não sei se você já percebeu, mas hoje em dia a gente precisa desses dados. A gente gera dados o tempo todo e os dados eles precisam ser transformados em informações para que a gente consiga fazer o quê? Tomar decisões melhores. Quando a gente tem dados, a gente consegue olhar aquilo, né, trabalhar aqueles dados e gerar ali informações para que a gente consiga tomar decisões melhores. Isso vai fazer o quê? Isso vai nos ajudar a direcionar melhor a nossa estratégia de crescimento. Isso vai mostrar para a gente quais são os melhores caminhos a serem seguidos, porque a gente precisa tomar decisão o tempo todo. E quando você tem informação, você consegue tomar decisões melhores. A partir do momento que você não tem, fica mais difícil e aí você vai pelo achismo, você vai pela ciência do achismo e aí isso acaba muitas vezes perdendo tempo, jogando dinheiro fora e muitas vezes fazendo o seu negócio fechar, tá bom? E então a ideia é que com os dados a gente minimiza esses riscos e que a gente consiga tracionar melhor, crescer melhor aí as nossas empresas. Tá bom? Então, a importância de você entender, né, que dados é extremamente importante para você, que é pequena e média empresa. Obviamente que muitos dados eles são custosos, eles dão trabalho, eles dão, né, um investimento muitas vezes aí que você não tem. Mas esses custos você tem que entender que são investimentos e você precisa traçar isso como um objetivo muitas vezes, tá certo? Obviamente que a gente acaba não tendo isso e a gente acaba não tendo nem como contratar uma consultoria, contratar uma empresa, mas muitas coisas que eu vou colocar aqui para vocês, você já pode colocar em prática o quanto antes, tá bom? A dificuldade de obter muitas vezes é porque a gente às vezes não está ali habituado a fazer perguntas, não está habituado a modelar as coisas para se trazer informações, para se trazer dados e aí depois transformar isso em informações. Então você precisa buscar sempre se atualizar, sempre buscar entender o que está sendo feito no mercado, como que a outra empresa conseguiu dados, porque você consegue construir os dados, você consegue captar informações aí para que você para que você consiga tomar decisões melhores. A consequência da falta de informação, ela é muitas vezes crucial para o negócio. Você acaba tomando decisões que estão completamente longe da realidade por uma simples captação de dados de venda, por exemplo. Se você está captando vendas todo mês, de acordo com os seus produtos, bem separadinho, o que é um produto que vende mais, outro produto que vende menos, o mês que vende mais, o mês que vende menos, você consegue tomar decisões melhores. Se você tem sazonalidade, perceba que esses dados eles estão disponíveis para você. Só que você acaba não dando importância para isso. Você acaba não colocando isso no seu dia a dia. Então você tem dados de venda, você tem dados de produção, muitas vezes, se é uma manufatura, você tem dados de serviços, qual é o tipo de serviço, você consegue tabular isso no Excel e você fazer aí uma análise do que está sendo, do que está acontecendo ao longo do ano, ao longo das semanas, ao longo até às vezes mesmo do dia, que horário que vende mais, que horário que vende menos, você consegue muitas vezes, né, enxergar na semana que dia que vende mais, naquele dia de repente você consegue colocar ali uma promoção. Então, quando você não tem a informação, você se torna incapaz de enxergar quais são as necessidades para você tomar mudanças. Você não enxerga onde você precisa mudar. Tá, ok? Então, é uma desvantagem competitiva em relação aos concorrentes que têm dados e que você muitas vezes aí despreza e você não quer tabular isso, você não quer captar isso. E dá para brincar à vontade sem ter a necessidade de comprar dados. Tá bom? Soluções e ferramentas acessíveis. Eu já falei um monte aqui para você, tá bom? Já dei várias
Então você tem ferramentas digitais de análise, você tem ferramentas... O Excel ele é fantástico para você fazer isso. Você só precisa captar dados. Obviamente que tem cenários mais sofisticados. Se você precisa de empresas, até o próprio Google, o Google Maps é uma ferramenta para você verificar se tem clientes ao seu redor. Então você coloca lá qualquer informação no Google Maps, ele vai colocar, se você trabalha com B2B, você vai verificar quais são as empresas que estão ao seu redor. Tá certo? Você tem aí as informações de demografia, você tem as informações de demografia de IBGE, onde estão as pessoas, onde estão as cidades mais populosas, onde tem mais concentração de pessoas. Você tem várias informações aí disponíveis para você e de forma gratuita. E aí as plataformas de inteligência de mercado. Você vai ter que se aprofundar um pouco nisso, você vai ter que comprar esse banco de dados muitas vezes, mas muitas vezes vale o investimento, tá ok? Softwares que te ajudam a analisar dados, a metrificar as coisas. Hoje você tem aí as redes sociais que te dão aí várias opções de relatórios, de sistemas, onde você consegue verificar se faz sentido estar colocando ali. Olha só, outro ponto importante, ainda dentro dessa colocação de soluções e ferramentas acessíveis, você pode fazer parcerias estratégicas com associações de classe, com outros tipos de empresa que são parceiras, de onde você vai acessar bancos de dados muitas vezes, e aí você vai trazer esses dados e vai trabalhar nesses dados para que você tenha aí melhores informações e melhores tomadas de decisão. Muitas parcerias acabam acontecendo dentro dessa lógica, onde as empresas acabam aí contribuindo e colaborando com a outra. Ainda dentro de ferramentas e soluções acessíveis, capacitação interna é muito importante, tá ok? Treinamento em análise de dados, em formulação de dados, em um Excel básico ali para poder metrificar as coisas. O desenvolvimento de habilidades internas para essa gestão de dados, esse trabalho de dados e informações é extremamente importante. Isso vai alavancar muito o seu negócio, tá bom? Quais são os benefícios de você investir aí nas informações? Aumento de produtividade e eficiência do seu negócio, melhoria na satisfação do cliente, o cliente vai se sentir importante. Já falamos aqui em vídeos anteriores, quando o cliente sente que você está trabalhando a favor dele, ele se sente valorizado, ele acaba se tornando um fã da tua empresa, da tua marca. Isso é muito importante, tá bom? E aí, obviamente, que um crescimento sustentável e inovação contínua. Qual que é a estratégia da implementação dessa questão de dados e informações e aí tomada de decisões melhores? Monitoramento contínuo da tendência. É muito importante entender o que está acontecendo, verificar se está aumentando as vendas, se está aumentando as vendas por qual região, por qual tipo de produto, você entender quais são os mercados que estão crescendo, você sentir o cheiro da coisa. Então isso dentro da sua empresa, como também fora da tua empresa, para você analisar a concorrência. Associar a serviços, né, de alerta de mercado, você pode colocar isso dentro de um cenário para que você traga essas informações. E leitura e análise de relatórios de tendência, verificar quais são as informações. É você buscar informações no mercado que estão disponíveis, é você estar conectado com alguns centros de informações. Os próprios noticiários nos ajudam a tomar essas decisões, a trazer essas informações e tomada de decisões. Olha só, ainda dentro da estratégia é integrar os dados aí ao planejamento, pegar esses dados que você está captando e colocar dentro do seu plano estratégico, verificando se vai crescer, se não vai crescer, se vai diminuir. Eu sempre dou um exemplo, né? Muitas vezes você está investindo aí em desktop e o cenário está para mobile. O cenário já está para outro mercado e você continua insistindo porque você não está conseguindo captar as informações que já estão disponíveis. Então o desktop cai ano a ano a questão de compra de computadores. Então, a não ser que seja um mercado específico para videogamers, por exemplo, onde você vai de fato investir, tá certo? Então, mas isso são tendências, isso são informações que estão disponíveis, não precisa de nada. Então, esse uso de dados para você fundamentar os seus planos estratégicos é muito importante para você ter ali, consolidar esses dados e buscar esses dados no futuro, tá certo? E aí você vai ajustando isso ao longo da sua trajetória, ao longo do ano, você vai realinhando isso caso de mudança, caso de alguma alteração no mercado, você vai entendendo o que está acontecendo. Olha só um passo a passo simples aqui para você colocar isso no seu dia a dia. Explorar ferramentas de análise, verificar quais são, das mais simples às mais complexas. As mais complexas talvez você não vai utilizar agora, mas explore as ferramentas, vai pesquisar, vai estudar, vai entender quais são. Você já tem uma aí no seu dia a dia que é o Excel,
que é o Google Forms, o que seja, para você gerar dados é muito fácil hoje em dia. Você consegue gerar aí para o seu cliente um questionário perguntando para ele quais são as necessidades dele, quais são as dores dele, e você vai ter informações para você poder tomar decisões melhores, tá bom? Você não precisa de nada além do teu próprio cliente e você perguntar para ele. Você pode formar parcerias estratégicas para você obter dados e troca de dados. Você pode abrir o seu banco de dados, essa outra empresa ou essa outra instituição também abrir a dela para você poder captar mais informações. Capacitar sua equipe é extremamente importante para que ela entenda essa lógica de buscar dados e trazer informações para que você tome decisões melhores e você monitorar constantemente todo esse processo e sempre fazer a melhoria contínua de cada um deles. Tá bom? Isso é muito importante. Vamos fechar aqui com a nossa conclusão. Dados são vitais hoje. Eu diria para você, e entendo que isso é o petróleo do século XX. Né? Hoje nós temos os dados como uma grande riqueza, as grandes plataformas, aí, Big Techs, aí, o que eles mais gostam de ter é dados para que eles consigam fazer lançamento de novos produtos. Se você não tem, construa, tá certo? Então pare com essa vitimização. Você consegue descobrir muitas informações para você tomar decisões melhores, você faz uma análise disso e você toma decisões melhores. Lição de casa, qual que é? Analisar o que precisa ser feito, definir as ações, planejar essas ações, colocar na linha do tempo e colocar responsáveis, e você vai plano e ação o tempo todo. Planeja e ação, e se você tem alguma dúvida, manda para a gente aqui que eu vou te responder com o maior prazer. E se você precisar, a gente tem aqui uma mentoria onde a gente procura te ajudar e acelerar o mais rápido possível. É óbvio que você consegue sozinho, mas o que a gente te entrega é tempo. Muitas vezes você está sem tempo, a gente consegue acelerar todo o seu negócio. Nessa nossa mentoria exclusiva, eu vou entender o seu negócio e vou te apresentar uma proposta para que você consiga acelerar e ter resultados. E olha que eu garanto para você que muitos dos nossos mentorandos conseguem resultados de 2 meses, 3 meses, 6 meses, muitas vezes dobrando aí o faturamento, diminuindo aí os desperdícios, tendo melhores resultados, e isso torna o seu negócio sustentável e vai te acrescentar muito valor. Manda uma mensagem para a gente que a gente vai agendar esse bate-papo, esse diagnóstico, e eu vou te apresentar essa proposta. Tá certo? Gostou do nosso conteúdo? Curta e compartilhe, principalmente aí dentro do seu ambiente, onde você vai equalizar o conhecimento e vai conseguir depois dialogar de igual para igual com todos os seus colaboradores. Tá ok? Eu quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.